Olá, amigos da LS, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol, referente ao fechamento deste pregão do dia 18 de julho de 2016, segunda-feira. Um dia de uma bela alta, que belo dia de mercado tivemos hoje. Vamos aos gráficos. A gente percebe uma alta de 1,63% no índice Bovespa, né? Ignorando, né, a estrelinha, né, que mostrou uma certa desaceleração no pregão da sexta-feira, né? Era o esperado, né? Então foi uma alta significativa, mas ela foi muito mais significativa no mercado ao futuro. O índice, o mini índice futuro fechou numa alta de 2,87%. Algumas coisas que aconteceram para justificar essa discrepância é que no final do pregão da sexta-feira, como nós conversamos no Farol da Sexta, né, quando o mercado à vista já tinha fechado, o nosso mercado sofreu uma paulada para baixo. O mercado americano também, né? Tudo indica que foi uma resposta aí dos mercados à questão da tentativa de golpe na Turquia, né? Então o futuro apresentou uma queda que o índice não conseguiu apresentar, né? Porque ele já estava fechado, mercado à vista. E hoje, quando o mercado à vista fechou, que foi, olhando aqui o gráfico de 15 minutos nesse candle aqui, depois disso o nosso mercado futuro subiu mais uns 380 pontos, deu uma puxada, fechou aqui na máxima, tá? Então fica essa discrepância de movimento, um movimento bem forte no mini índice. Bom, eu gostaria muito que vocês que me acompanham aqui assistissem ao farol do dia 15, tá? Referente ao fechamento do dia 15, onde eu falei um pouco sobre o cenário do mercado, tá? E algumas coisas que eu mencionei. De maneira geral, eu acho que eu fui bem claro em dizer que o cenário não era confortável para vendas, tá? Por mais que o futuro tenha fechado com aspecto até de reversão pelo segundo pregão seguido aqui no gráfico diário, para operar na venda aqui, a gente teria que esperar o mercado perder essa mínima. A gente não poderia esperar, provavelmente, né, dada a força que o mercado vem apresentando, a gente não deveria esperar nenhuma correção muito significativa, tá? O mercado ignorou, tá? Ignorou os sinais de quinta e de sexta e foi embora, subiu, não perdeu a mínima, então não acionou o cenário de venda. E o meu feeling era de que isso ia acontecer. O mercado ia ignorar esses sinais aqui e no momento que ele passasse para cima dessas massas, o mercado ia dar uma puxada forte, lembra? Então uma das coisas que eu orientei foi o seguinte: se tu for trabalhar com venda, quiser assumir esse risco, usa stop bem curto, né? Nada de stop longo, porque se tu usar um stop longo, provavelmente só vai perder mais. E teria sido o caso aqui. Tá, então stops bem curtos. Inclusive no índice, agora olhando o candle de sexta-feira do índice, que foi aqui uma estrelinha, não tem uma conotação baixista, tá? E um candle pequeno inserido dentro de um movimento forte, acelerado de alta, nesse caso, um candle pequeno que pode vir a chamar venda, né? Se ele é estopado, o mercado tende a fazer um candle grande. Candles pequenos geralmente formam candles grandes em resposta, principalmente em pontos cruciais de tentativa de virada de mercado, né? E dentro de movimentos fortes, no caso aqui a gente tem as duas coisas, né? Dá para dizer assim. Então, se fosse trabalhar na venda, tinha que trabalhar com stop curto e o mercado está indo embora. E era até a percepção, muito também por conta do cenário que o mercado apresentou fechando a semana. A gente acionou um pivô de alta no semanal. Então isso vai chamar muitos compradores. O mercado americano também está com cara de prosseguir no movimento de alta. A gente não teve nenhum movimento forte no mercado americano hoje, tá? O mercado americano está ali meio quieto, mas ele tem um cenário bem altista porque também rompeu o seu topo histórico no fechamento da semana passada. A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones e aqui o gráfico diário do S&P 500 futuro. Então tudo indica a continuidade do movimento de alta, tá? E se, como eu falei na sexta e na quinta, se o mercado está mais sobrecomprado do que os pregões anteriores, isso não significa que
ele não esteja com isso dando sinal de mercado mais altista ainda. Queria dizer que, por mais que a gente tivesse bastante sobrecomprado, a gente estava no fechamento da sexta mais altista do que no começo da semana, porque a gente conseguiu romper uma região extremamente importante. Tá? E a forma como o Ibovespa se comportou hoje, tá? E os papéis em geral, eu não pude acompanhar o intraday do mercado hoje, tá? Infelizmente. Mas eu dei uma olhada em como se comportou o mercado, no gráfico diário, no gráfico intradiário. Tá com toda a cara que o mercado vai seguir um movimento de alta em busca dos 58 mil pontos numa pernada só. Tá? Para quebrar isso, o mercado tem que dar um sinal de reversão realmente significativo. E isso não me parece mais ser um cenário muito provável. Tá? Se acontecer, a gente vai avaliar. E caso o mercado venha recuar, tendo dado um sinal, começa a recuar, o ponto aqui que foi rompido é suporte bem forte para o mercado. Então, assim, por mais que o mercado tenha dado essa puxada, ele segue apontando para cima. Tá? A minha percepção é que, de fato, o mercado virou mesmo. Tá? Mais do que ter um pivô de alta numa tendência primária, no gráfico semanal, realmente parece, pelo comportamento do mercado, que a gente está vendo um bull market nascer. Tá? E olhando aqui, então, frisando a questão desse movimento aqui, não se arrisquem em vendas, não tem porquê. Todo candle que mostra uma certa fraqueza, nesse tipo de cenário, para tu operar contra, tu não pode operar a fraqueza desse cenário. Tu tem que operar a força do cenário oposto. Tá? Então, candle de reversão que não é amplo, que não tem um monte de volume, ou um candle que não engolfe, um candle de alta engolfando para baixo, com muito volume, se não tiver sinais assim, não pense em vendas, porque o mercado provavelmente vai insistir no movimento de alta. Tem muita gente para entrar na bolsa, muita gente vai começar a perceber, pô, o mercado está subindo, e vai ter muito entrante na bolsa. E eles vão ir arrastando esse mercado para cima. Tá? Com um alvo inicialmente em 58 mil pontos. Tá? A única coisa que tem para incomodar um pouco esse movimento seria traçar a LTB, né, mudando um pouco aqui o canal, unindo a máxima que a gente teve em 2010 com esses topos primários. A gente está exatamente em cima dessa LTB, mas eu não vejo, por enquanto, nenhum sinal do nosso mercado indicando uma reversão. Se a gente conseguir fechar esse mês em alta, daí a gente olha aqui no gráfico mensal, pessoal, o que nós vamos ter? Um pivô de alta com um aspecto bem forte. Claro, a gente está longe aí do final do mês, mas é de se olhar isso daí. Isso me lembra um pouco, reparem só, isso aqui. O pivô de alta mensal que nós tivemos lá em 2003 e que foi responsável pelo bull market que nos levou ao topo histórico em 2008. O cenário está muito positivo no mensal e no semanal, muito favorável, muito interessante. Tá? Eu até quero olhar o comportamento do nosso mercado lá em final de 2002, começo de 2003. Foi esse movimento aqui. Olha como o mercado foi se arrastando e não parou mais. Subia até que fez uma correção mais significativa. E depois, olha como eram os movimentos. O mercado não conseguia corrigir praticamente além da média móvel de 9. Eu acho que a gente está entrando num cenário de mercado como esse. Olha como é que era. Olha isso aqui. Agosto de 2003, julho de 2003. Mas enfim. Vou baixar um pouco a minha euforia aqui. Já é um sinal perigoso. Tá, mas de qualquer forma, o mercado sinaliza a continuidade do movimento de alta e tudo indica o teste dos 58 mil pontos. Okay? Lá talvez valha a pena a gente pensar em operar algumas vendas visando o curtíssimo prazo. Okay? No mini índice,
Né? O mercado abriu em alta aqui no gráfico intradiário, formou um primeiro movimento, rompeu o primeiro movimento. Se aqui não teve coragem de entrar, aqui era um ponto para ter essa coragem. Como a gente falou, no momento que o mercado romper essa região, vai ter muitos stops, vai levar o mercado para cima, e acho que foi exatamente isso que aconteceu. O mercado bastante forte, respeitando ao longo de todo o pregão a média móvel de 9, se bem que aqui no finalzinho a gente teria tido um stop pela média móvel de 9, né, antes do mercado dessa última puxada, mas ainda assim foi uma operação bastante boa numa eventual correção, que eu não estou vendo ela no horizonte. Tá? A gente teria essa faixa aqui dos 56.260 mais ou menos como uma faixa de suporte. Mercado americano, tá? Deu uma desacelerada lateral, mas é o típico cenário onde, seria durante um movimento forte alto, superação de máximas aqui, provavelmente vai puxar o mercado de novo. A gente tem um alvo em 2.197, fazendo a extensão alternada desse primeiro movimento, um mastro bandeira. O gráfico do Dow Jones, mesma coisa. Tu não deve trabalhar, tá? O movimento é forte lá fora. Usar isso aqui como sinal de reversão, perdeu a mínima, vendeu, a chance de tomar um stop é enorme. Isso aqui seria a fraqueza do movimento, operar a fraqueza do movimento. A gente não quer fazer isso. Não, se fosse para operar isso aqui na venda, a gente teria que ter força do movimento baixista. Tá? Então teria que ter um candle amplo, alguma coisa nesse sentido, assim, ó, um engolfo de baixo como esse, ou um candle pelo menos que nem esse, para abrir espaço para um movimento corretivo. Então o mercado americano segue apontando para um movimento de alta. Dólar futuro, não acho que o dólar esteja com uma configuração legal para operar. Ele, como eu mencionei, ele provavelmente entrou dentro de um processo de contração. Ele deve ficar operando entre essa linha aqui, a mínima formada em junho e o topo formado agora. Né? Acho muito difícil que o dólar engrene no movimento de alta, ainda mais com essa euforia na bolsa. E fica aí um movimento para não fazer nada. Né? No intradiário, vou pegar o contraste agora, nós já vimos que esse fundo aqui foi testado, né? Aqui, isso abre espaço para um movimentozinho de alta, mas nada que justifique a operação de swing trade, né? Hoje a gente teve até um monster gap no dólar, que pode ter levado as pessoas a venderem a perda mínima no primeiro candle, a gente teria tomado stop. Tá? E depois disso, na minha leitura, o dólar não fez nada encaixando os meus setups aqui no gráfico de 15 minutos, mas reforçou um suporte intermediário por volta dos 3.261, 3.260, e o rompimento dessa região pode abrir espaço para alguma vendida intraday, talvez amanhã, no pregão de amanhã, terça-feira. Tá? Mas o mercado de ações me parece muito mais interessante no momento que o dólar. A não ser que tu esteja buscando operações bem curtinhas, de scalp, negócio de tape reading, daí o dólar geralmente costuma ser muito bom. Mas não é minha praia. E indo aqui para o juro, há muito tempo não tem muito o que falar sobre o juro, ele segue andando dentro de uma congestão, no miolo de uma congestão, sem indicação clara nem para um lado nem para o outro, e a gente não faz nada. Ok? Então a gente olhou esses índices, né? E o dólar, a primeira parte do farol, a segunda parte do farol, onde a gente vai tratar das ações, das várias ações que ficaram interessantes hoje, fica disponível para assinantes no nosso... E fizeram uma bagunça aqui. Eu queria mostrar, eu posso mostrar aqui. Aqui, nosso site lsanalise.com.br. Conheçam a nossa plataforma e deixa eu acessar aqui. A segunda parte do farol vai estar aqui, né, junto com todas as orientações de compra e de venda decorrentes do comportamento do mercado de hoje. Feito, pessoal. Então fico por aqui. Uma ótima semana a todos. Até amanhã.